apóstolo Paulo escrevendo para os Gálatas, pessoas que moravam na região da Galícia. Fé se aprende. Olha o que ele fala, gente. Por acaso eu, Paulo, procuro agora a aprovação das pessoas ou a aprovação de Deus? Por acaso eu, apóstolo Paulo, procuro a aprovação das pessoas ou procuro a aprovação de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Já mandaram o check de aí, Palominha. Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Vamos destrinchar esse negócio aqui. Vamos destrinchar isso aqui, porque tem só nesse versículo tem muitas pessoas, tem muitos ensinamentos. E só um adendo, com um complemento. No versículo 23, as pessoas olhavam para Paulo e falaram assim, só para você saber quem era Paulo. E se você já sabe, está na hora da gente relembrar, mas talvez você não saiba quem foi o apóstolo Paulo. Quem ele era antes da videira e quem ele foi depois da videira. Existe o antes e o depois de Cristo. O antes e o depois não é só no calendário, não. Ué, que ano nós estamos? 2021. 2021 baseado em quê? 2021 baseado em qual referência? Hein, Marco BRF colado com Super Bond, é nóis. Baseado em quê? Ué, baseada na história do Cristo, na vida de Jesus. 2021 anos pós-Cristo. Ele existia anos antes de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Bom dia, Jaque. Só que Jesus, ele não quer causar divisão, ele só não impacta o calendário, ele impacta a nossa vida. É você olhar para sua vida e falar assim, cara, a minha vida antes do Cristo era assim, a minha vida depois do Cristo ficou assado. A minha vida antes de colar na videira era como palha, e quando eu colo na videira eu sou um ramo, aonde eu recebo tudo da videira. E aonde existe um agricultor, que é o meu pai, o nosso pai, cuidando de cada ramo. Cuidando de cada ramo. Para que cada ramo dê o seu fruto. É como isso aqui, ó. Por exemplo, tem um raminho, é pequenininho, mas eu comi ontem. É como isso aqui, ó. Eu e você tá aqui, ó. Essa aqui tá pequenininho. Tá vendo isso aqui? Era a uva que tava aqui. Então, por exemplo, imagina que aqui no meio, imagina não, você tá vendo, não sei se dá pra vocês verem aqui, mas aqui no meio tem uma videira. É uma árvore aqui no meio. Visualiza isso. Aqui é a árvore. E todas essas paradas que estão saindo por fora são os ramos, são as ramificações, são os galhos. E para cada ramo, cada coisa aqui tem um fruto, uma uva. Para cada galho, cada ramo, sai um fruto. Desta fruta aqui, da uva aqui. Com Deus é assim. Deus, o nosso Pai, Ele é o agricultor e Ele poda. Ele cuida de cada raminho aqui, ó. Aqui tá aqui, ó. A Bianca tá aqui, ó. A Bianca tá aqui, ó. O Bruno tá aqui, ó. A Cíntia tá aqui, ó. A Jaque tá aqui, ó. Existe um lugar na videira para cada um de nós nessa sala. Você não é ao Léo. Às vezes a gente fica querendo estar no lugar de outro ramo. Mas cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu papel aqui no mundo. Mas a essência de todos, a essência do ser humano, ela é igual para todos. Ser filho de Deus. Então, quando olhavam para Paulo, eles, nesse momento que Paulo escreveu para Gálatas, eles falaram assim, ó, no versículo 23. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir. No versículo 23 está falando aqui do antes e depois. Hoje, Paulo escrevendo para Gálatas, e hoje em 2021, Paulo prega a fé. Ok, e antes? Ele
mandava matar. Antes, ele queria destruir a fé ensinada por Jesus. É nóis. Então, Paulo hoje prega a fé, mas no passado procurava destruir a fé. É algo muito oposto. Algo muito oposto. Então, só para te colocar no contexto sempre, o apóstolo Paulo, ele fazia parte da religião judaica, ele era judeu, ele era teólogo, ele conhecia a lei de Moisés, ele era um líder no país de Israel, ele era temido pelas pessoas, ele era bruto, ele era um cara que mandava matar e prender pessoas que estavam aqui coladas na videira. Ele iria mandar prender todo mundo que está nessa sala. Se é homem ou mulher, não importa. Vamos prender todo mundo aí, vamos torturar esses caras na prisão. Era isso que Paulo gostava de fazer. Ele tinha raiva. E quantas pessoas não têm raiva? Mas essa raiva vem de estar machucado no coração por algo. História de vida, alguma revolta, alguma crença limitante ali que colocaram em relação à fé. Então, esse transplante de coração, ele é necessário nessa geração. E a renovação da mente é a forma que Deus transforma a nossa vida, através da renovação da nossa mente. E é a renovação que vai acontecer hoje na sua vida, é exatamente sobre a necessidade que nós temos no versículo 10 de aprovação das pessoas. A aprovação das pessoas. Talvez você, hoje, esteja tentando buscar a aprovação de alguém do seu convívio. É ou não é? Muitas vezes a gente busca isso de forma inconsciente. Mas Paulo está falando, cara, por acaso eu agora procuro a aprovação das pessoas ou a aprovação de Deus? Significa que antes ele procurava a aprovação das pessoas e antes o apóstolo Paulo procurava a aprovação do próprio Deus. Então Paulo antes procurava a aprovação das pessoas e Paulo antes procurava a aprovação de Deus. Talvez você ainda hoje procure fazer coisas para conseguir uma aprovação de Deus, ser aceito por Deus. Ah, se eu faço um chá beneficente, eu agrado a Deus e eu sou aprovado por Deus. Ah, se eu entro aqui, eu, Bruno, e faço aí devocionais com vocês, puxa esse devocional, eu estou sendo aprovado por Deus ou agradando a Deus. Não. Sabe o que mais agrada a Deus? Sabe o que agrada a Deus, na verdade? Deus sendo nosso Pai e a gente sendo filho. Sabe o que agrada a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Viver com Ele. Andar com Ele. Construir a nossa vida com Ele. Ontem a gente estudou em Gênesis. Lá em Gênesis, Deus chegou, criou os animais e chamou Adão para participar da criação. Adão, dá um nome em vocês. Dá um nome em você. Adão, dá um nome em você. Tempo de qualidade. Se existe uma linguagem de amor de Deus para a nossa vida, todo mundo tem uma linguagem de amor. A linguagem de amor que Deus quer de nós é tempo de qualidade. Mas Bruno tá falando ali, Paulo tá falando que é sobre ser servo de Cristo. Calma, você vai entender o que é ser servo de Cristo neste devocional, em nome de Jesus. Existe a linguagem de amor de servir, mas Deus quer tempo de qualidade com a gente. Porque quando você tem tempo de qualidade com Ele, não tem como. Ele enche você da presença dele. Esse é o Espírito de Deus dentro de você. Você é templo do Espírito. E quando você se enche desse Espírito, tudo que acontecer no seu dia vai ser consequência. Vai dar fruto. Natural. Natural. Mas antes você recebeu algo sobrenatural, que foi a presença de Deus na sua vida. O problema é que a gente aprendeu a pensar que Deus é um Deus distante. Eu falei ontem com o pessoal, falei, gente, hoje, 2021, um dos grandes motivos de nós estarmos na melhor geração é que, por exemplo, na época de Esther, na época de Esdras, na época de Davi, na época de Salomão, toda a galera que veio antes de Jesus, essa galera que veio antes, elas não tinham a visão
Elas não tinham a visão de como era ser imagem e semelhança de Deus, porque o plano de Deus criacional é ser imagem e semelhança de Deus. Façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas como? Como que eu, ao acordar, não importa o horário que você acorda, não importa o horário que você vai dormir, como que na prática, você tem que fazer essa pergunta, como que na prática eu vou ser imagem e semelhança de um Deus? A galera de antes não sabia, não tinha essa informação. E cara, informação vale ouro, irmão. Informação é valor. Às vezes um recebimento de uma informação muda a história da sua empresa. Uma informação faz você tomar uma decisão. Uma informação que você recebe faz você definir uma estratégia diferente. Uma informação que você não tenha hoje, mas que você recebe hoje, pode mudar radicalmente alguma área da sua vida ou a sua vida inteira. Informação. E o povo não tinha essa informação. A antiga aliança, a forma que Deus trabalhava com o povo antes de Jesus era diferente. Existe um propósito para isso. Porque Deus criou Adão e Eva lá no jardim, dentro do Éden. Mas não era para ficar por ali. Ainda não acabou o plano de Deus. O plano de Deus vai acabar um dia. Em breve. Tá próximo. Que é a volta do Cristo. Não sei se você crê nisso aí ainda. Mas fica tranquilo. Mas a volta do Cristo vem. E nós vamos estar juntos numa cidade chamada Nova Jerusalém. Apocalipse 21. E ali vai ser perfeito. Então, Deus, quando criou o ser humano, Ele criou o ser humano para ser imagem e semelhança dele. E para que o ser humano possa participar com Deus da criação. E para que tudo que o ser humano fizer, trouxesse Deus participativo. Então é o seguinte, a relação sua com Deus é de participação, das duas partes. Esse é o objetivo também de nós estarmos aqui. É que nós possamos ser participativos e deixar Deus ser participativo na nossa vida. Faz sentido isso para vocês, pelo amor de Deus? Participação, essa é a palavra hoje. Participação. Isso faz com que a gente se sinta integrado, pertencente. Quando acontece a participação do grupo em alguma coisa, de um time, no trabalho, na família, todo mundo se sente pertencente. Todo mundo se sente, pô, eu tenho espaço aqui, eu tenho voz aqui, pô, eu posso criar, eu posso fazer. Então, por exemplo, primeiro ensinamento aí. Tudo que você criar hoje, por exemplo, o Andrezeira criou ontem lá um grafite, mandou pra mim. Tudo que você criar hoje, você tem que fazer uma pergunta pra você mesmo. Eu tô trazendo Deus pra participar dessa criação? Cara, você vai criar um post no Instagram, se você gera conteúdo no Instagram. Eu tô trazendo Deus nessa participação? Você, por exemplo, gera conteúdo na internet. Você tá orando, na hora que você dá o play, eu não fazia isso. Quando eu fiz isso, cara, muitas pessoas foram impactadas de uma forma diferente. Você precisa testar isso na sua vida. Quando você tá criando algo, uma comida, você tá trazendo Deus para participar da comida, a Bruna fica doida comigo. Não, mas como assim? Como é que você fez? Bruna, o Espírito Santo estava aqui comigo, na moral, eu não tenho esse dom para cozinhar, mas quando ele está presente, a parada flui. A palavra é participação. E o que impede da gente trazer Deus para participar com a gente é o primeiro ponto que Paulo traz. A aprovação das pessoas. Talvez você ainda hoje busque a aprovação do seu marido, da sua esposa, a aprovação dos seus filhos, a aprovação do seu chefe. Você fica o tempo todo mendigando a aprovação de alguém. Eu sou o único homem da minha geração. E eu ficava de forma inconsciente, depois consciente mesmo. Tudo que eu fazia, eu queria aprovação. Queria aprovação da minha família. Porque eu me sentia na responsabilidade de agradar eles. Porque eu assumi essa responsabilidade de único homem, filho de pai separado. E cara, eu preciso da aprovação da minha mãe, da minha irmã, de todo mundo. Cara, isso esgota a gente, ser humano. É ou não é? Isso esgota a gente. Você não precisa da aprovação de ninguém. E isso não te torna arrogante, orgulhoso e muito menos vaidoso. Pelo contrário. Eu querer a aprovação das pessoas, eu tô sendo arrogante com Deus. Eu tô falando, Deus, eu não preciso de você. Eu preciso das pessoas. Isso é arrogância. Faz sentido, gente.
E Paulo vai além. Além de... Essa é a nossa natureza humana, tá? Não se cobre também, ai meu Deus, é verdade, eu tô procurando a aprovação das pessoas. Não, deixa eu te dizer. A gente é assim. A gente nasce com essa natureza humana. Por isso que Cristo, vou chegar em Cristo aqui. Ser livre, liberdade em Cristo. Mas uma liberdade em que você se vê fazendo essa parada. Né? Então, por exemplo, Paulo está trazendo os dois pontos. Eu não busco mais, eu buscava antes a aprovação das pessoas. Então, por exemplo, eu sou feliz... Vamos dar exemplos aqui. Eu queria que alguém trouxesse alguma... Quem está passando por essa dor hoje ou quiser compartilhar, escreve aí para mim. Mas às vezes você, poxa, eu vou ser feliz quando eu atingir 1 milhão de seguidores. Eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando, cara, eu conseguir receber um feedback positivo do meu chefe. Eu vou ser feliz quando eu for promovido. Eu estou procurando a aprovação das pessoas. Tudo isso vai acontecer na sua vida, mas o grande problema é quando a gente busca se relacionar com as pessoas buscando a aprovação delas. Isso faz com que a gente se identifique com isso. Então, eu só sou feliz se eu sou aprovado com as pessoas. Então, a minha identidade está sendo guiada, está sendo formada, ou ela está sendo gerada através das pessoas. E não é ninguém que vai dizer quem você é. Eu vou dizer de novo, isso não é arrogância da nossa parte. Arrogância é eu querer a aprovação das pessoas e esquecer de Deus na parada. Mas veja, outra aprovação. Nem a aprovação de Deus Paulo está falando que é para ter. E nós estamos na melhor geração. Talvez você aprendeu que você tem que... Se você não for na missa todo domingo, se você não for no culto todo domingo, você não é aprovado por Deus. Tem nada a ver. Pode ser. Eu só irei ser feliz quando comprar o meu AP. Então. E pode ser. Isso daí é... Esse é o ponto. A sua felicidade não tá no AP. Por exemplo, eu sou só feliz quando eu mudar para um lugar que tem uma piscina. Aí depois eu mudo para aquele lugar que tem a piscina. Nem a piscina eu uso. Aí eu vou ser feliz quando eu comprar meu AP. Aí eu entro lá no AP, passo um tempo, cara, eu não tô me sentindo feliz. Porque a felicidade não está nas pessoas. A felicidade não está no AP. A felicidade minha não pode estar em fazer os devocionais. Imagina se eu colocar toda a expectativa de que eu sou feliz fazendo os devocionais. Isso é transbordo, tem que ser transbordo. Comprar o AP, fazer os devocionais aqui com vocês, estudar junto. Isso tem que ser transbordo, mas não expectativa de identidade. E Paulo ousa dizer, e ele pode ousar mesmo, que nem a aprovação de Deus eu estou buscando. E a gente consegue entender isso hoje. Antigamente o povo não entendia isso. O povo seguia o quê? A lei. Não matar, não adulterar. Seguia um monte de lei. Para cumprir todas elas, os 10 mandamentos, com a expectativa de, cumprindo os 10 mandamentos, eu agrado a Deus. Eu sou aprovado por Deus. E não. Porque cumprir a lei não significa que o meu coração se transforma. Porque as pessoas podem até ver eu cumprindo a lei. Mas quando eu estou sozinho, eu só faço merda. Meu coração tá triste, magoado, buscando a aprovação de pessoas. Buscando a aprovação na comida. Quando você busca carinho na bebida, na comida, em vícios. O vício é isso, você buscar carinho. Você buscar carinho. Sexo em excesso, vício. Tudo isso é buscar carinho, uma carência que você tem aí dentro. Passei assim muitos anos da minha vida. Muitos anos. Então Deus te chamou aqui para te falar, você não precisa da aprovação das pessoas. E você também não precisa da minha aprovação. Deus falando com você, você não precisa da minha aprovação. Ele quer te dizer o seguinte, você já é aprovado. Por isso que essa é a geração que eu acredito que vai estudar de ponta a ponta, conhecer a história completa, o filme completo do Nazareno. Porque o que o Nazareno fez e o que o Nazareno revela, porque não adianta apenas estudar como história. Começa a fé, a caminhada da fé, o início da minha caminhada e da Bruna, e é isso que a gente disponibiliza para vocês aqui,
é conhecer a história. Mas quando você está conhecendo a história, vai chegar um momento que o autor da história, a própria Bíblia diz, o autor e consumador da fé, Jesus, ele vai revelar para você quem ele é. E ele vai revelar para você quem Deus é. E ele vai revelar para você quem você deve ser. E ele vai revelar para você, você já é aprovada. Você já é aprovado. Bruno, você não precisa mais mostrar que você está trabalhando 15 horas. Fazer a questão de mostrar que eu estou trabalhando muito. Não tem problema você falar que você está trabalhando muito. Mas qual que é a sua expectativa de você estar falando isso? Normalmente, era para mim isso. Era para mostrar para as pessoas que eu estava trabalhando. Para mostrar para as pessoas que eu estava sendo produtivo. Para mostrar para as pessoas que eu era o cara. O que é isso? Buscar a aprovação das pessoas. E Paulo está falando, Deus através da vida de Paulo. Não precisa. Cara, isso tira uma pedra absurda das nossas costas. Não precisa da aprovação de ninguém. E nem mais do Criador de todas as coisas. Porque ele disse na vida de Jesus. E ele continua falando há 2021 anos. Ei, vocês já são aprovados. Então Paulo ele fala, por um acaso eu agora era desgovernado, hoje eu tô manso. E era desgovernado porque vivia a minha vida procurando a aprovação das pessoas e procurando a aprovação de Deus. Por isso que eu era desgovernado. E hoje eu não procuro mais a aprovação das pessoas e nem mesmo de Deus. Por quê? Porque algo mudou dentro de mim, eu nasci de novo, queimou a ponte. Deus te chamou nesse devocional para queimar a ponte aí. E você não vai fazer isso sozinho, ele vai fazer isso junto com você através do Espírito Santo, em nome de Jesus. E ele escreve mais. Eu não procuro agradar as pessoas. E aí o Espírito Santo me falou hoje no meu coração, na hora que eu leio isso daqui, eu não procuro agradar as pessoas. E aí o Espírito Santo falou assim, não procure mesmo, procure amar as pessoas. Agradar é uma coisa, amar é outra. Normalmente, eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas normalmente esse excesso, essa vontade de agradar as pessoas é para suprir uma carência sua, para que você seja aprovado por elas, para que você receba um feedback positivo delas. Aí você vai falar assim, não, mas todo mundo gosta de receber um elogio, eu aceito. Pois é, eu sei, o coração nosso gosta, mas é uma linha muito tênue para você sentar nessa posição e ficar sempre esperando isso, ou, através disso, subir a sua vaidade e subir seu orgulho. Então eu, Bruno, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu, Bruno, prefiro sair dessas duas coisas. Sou livre, irmão. Não preciso saber. Isso aí pode vir, ok, ótimo, vamos pra frente. Não perco muito tempo com isso daí. Não precisa perder tempo com isso daí. Porque não é isso que vai fazer você se sentir. Não é isso que você vai fazer você viver a essência de Deus dentro da sua vida e dentro da sua família. Então, Paulo está falando, eu não procuro agradar as pessoas. Sabe assim, quando você procura agradar as pessoas, normalmente também você corre o risco de querer que elas agradem você do mesmo jeito que você está agradando. E nós estamos falando exatamente, Lu, nós estamos falando sobre a identidade. A identidade precisa ser resolvida. Então, olha, eu queria que você fizesse uma análise hoje. Não precisa escrever, mas se você quiser escrever, você escreve. Faz uma análise hoje. Aonde é que você está tentando agradar pessoas e esperando que elas retornem a mesma coisa para você? E familiares, hein? Amigos. Eu fiz tal coisa e fulano nem me deu um retorno. Eu fiz tal coisa pra pessoa e ela me retornou só um ok. Ih, cansei de ser esse cara aí, velho. E eu falo por mim. Isso pra mim era um mimizento. Mas eu não conhecia um caminho da liberdade. E talvez você já conheça e vai receber mais alimento nessa identidade. Ou talvez você ainda não conheça e vai sair daqui impactado por Jesus. Porque Paulo conclui da seguinte forma. Se eu ainda, ou seja, ele procurava. Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, ou seja, o apóstolo Paulo, que antes era um destruidor da fé, ele procurava a aprovação das pessoas.
eu não seria servo de Cristo. A expectativa gera ansiedade e nos priva dessa liberdade. Totalmente. E aonde há fé, não há espaço para preocupação. Diariamente. Não, Bruno, a gente é da nossa carne. Sim, é da carne, mas o Espírito tira a preocupação. Então eu busco me alimentar do Espírito todo dia. Quando eu busco me alimentar do Espírito todo dia, a chance é de 100% da preocupação não dominar o meu dia. A ansiedade não me dominar, fazer eu tomar decisões erradas ou não tomar nenhuma decisão, ficar parado. E aí vem Paulo. Eu não seria servo de Cristo. Então ele está colocando aqui a solução. A solução é, escreve aí, ser servo de Cristo. Agora, o que é ser servo de Cristo? Alguém quer falar aí? O que é ser servo de Cristo? Porque Paulo já falou do problema. Você que está nesse devocional, você está sendo convidado a não mais procurar a aprovação de Deus, nem a aprovação das pessoas, nem mesmo da sua aprovação. Paulo está falando, não é sobre aprovação, não é sobre tribunal. Sai da posição de tribunal. Deus tem falado muito nesses últimos dias com a gente sobre o tribunal. Sai da posição de réu, de juiz, de testemunha. Tira essa palavra do escopo da sua vida. Tira essa palavra, sai desse comportamento do escopo do seu dia. Não faz parte mais do escopo do seu dia. Você quer ou não quer? É uma luta diária. E aí existe alguém que falou pra gente, como Eli Monteiro escreveu, uma luta diária. Ei, eu venci o mundo. Jesus dizendo, eu venci o tribunal. No mundo, vocês vão entrar no tribunal. Mas eu venci o mundo. Jesus ele fala, no mundo vocês vão ter aflições, preocupações. Vocês vão passar por sofrimento, mas olha, tenha coragem e olha pra mim. Porque eu venci o mundo. E por que ele fala coragem? Porque nós precisamos, sim, de muita coragem. Na verdade, na Bíblia inteira, Deus só pede isso pra gente. Bom ânimo e coragem. Isso Deus não vai dar pra gente. Bom ânimo e coragem para olhar pra videira. Bom ânimo e coragem para olhar pra Cristo, sendo que você não vê Ele fisicamente. Mas você consegue sentir a presença. Você consegue receber uma revelação. Porque foi possível para Paulo. Foi possível para esse jumento hoje manso que está aqui na sua frente. Então é possível para você. Paulo já foi. Agora é a nossa vez. É a nossa geração. Não esperar em ninguém, em nada e só em Cristo. Ótimo. Vamos materializar mais isso. Então servir a Cristo Jesus. Paulo está dando essa solução. Paulo não viveu com Jesus. Paulo teve um momento que ele teve que dar uma repreensão em Pedro. Pedro que andava com Cristo. Pedro estava seguindo a lei. Estava num momento da vida dele. Ele estava seguindo a lei. E aí o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, corrigiu a Pedro dali. Paulo não andou com Jesus. E eu e você também não andamos fisicamente com Jesus. Mas Paulo foi transformado. Paulo nasceu de novo. E Jesus promete isso para essa geração, para cada um que quiser. Eu faço você nascer de novo. Você vai ver com seus próprios olhos. Você vai ver que medos não vão vir mais. Aqueles que vinham antes não vêm mais. Aquelas preocupações que antes te dominavam não vêm mais. Aqueles vícios que te dominavam não tem mais. Aquela vida que você tinha, procurando a aprovação das pessoas, procurando a aprovação de Deus, não te pertence mais. A Palominha escreveu, servir a Cristo é ser paciente, perseverar e confiar no JC. Tem uma chave aí, gente, que a gente precisa renovar aqui na nossa mente. O Espírito Santo vai fazer isso. As palavras têm poder, você sabe, até porque Deus criou todas as coisas através de uma palavra. Deus criou o universo, criou o ser humano através de palavra. E então, o que sai da sua boca pode ser vida ou pode ser morte. Quando a gente fala que, eu tenho que perseverar, ser paciente e confiar em Jesus, é uma verdade. Só que o Espírito Santo colocou algo novo no meu coração. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Que é o seguinte. Servir a Cristo, a intimidade vem com conhecimento e o conhecimento vem com estudo. Bom, é assim, anota aí. Servir a Cristo. Servir alguém, certo? Então vamos separar aqui, Paulo está falando, a solução é ser servo
de Cristo. Você está entendendo que a solução é ser servo de Cristo? Manda um check de alguém aí. Ser servo de Cristo. Quando ele fala tudo aqui de aprovação de pessoas, aprovação de Deus, ele está falando, se eu procuro essas coisas, eu não sou servo de Cristo. Então, se eu sou servo de Cristo, eu não procuro a aprovação das pessoas e não procuro agradar a Deus, nem agradar as pessoas. Eu sou servo de Cristo. E o que é ser servo de Cristo? Nós falamos um pouco ontem no estudo. Mandou, check. Ser servo de Cristo. Servir a videira. Ué, mas eu sou ramo, como é que eu vou servir a videira? Para pra pensar agora. Eu refleti sobre isso hoje de manhã. Servir... Se eu sou ramo e Jesus é a videira, como que eu, ramo, um mero galinho, um mero ramo, vou servir a videira? Para pra pensar. Como que eu vou servir a árvore? Se eu sou apenas um ramo, quem me serve é a árvore. Jesus, ele disse, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir vocês. Jesus disse isso em vários momentos. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E isso endoida todo mundo. Porque como assim um Deus que a gente aprendeu que a gente que tem que servir ele, ele tá falando pra gente, não, vocês não entenderam, sou eu que sirvo vocês. E quando você aceita isso, quando você conhece isso em primeiro lugar, quando você decide aceitar isso, eu vou revelar pra você o poder disso. E isso fez com que o apóstolo Paulo mudasse até de nome. Era Saulo e se tornou Paulo. Isso fez com que a minha vida se transformasse da água pro vinho, como transforma a sua agora. Como já vem transformando a sua. Servir a Jesus. Como que eu vou servir a Jesus sendo um ramo? Irmão, eu sou raizado nessa parábola da videira e dos ramos. Por isso que esse Instagram chama Cola na Videira. Lembra quando Deus chamou Adão? Falei agora no início e falei ontem no estudo. Quando a gente estava estudando Gênesis 2, tem um momento lá que Deus chama Adão para participar da criação. Isso faz com que Deus ama construir as coisas junto com a gente. Adão, dá o nome aí para os animais. Eu criei os animais, mas eu quero que você dê os nomes. Então Deus está chamando essa geração não para ficar agradando pessoas, buscando aprovação em coisas, em lugares, carências, identidade em qualquer coisa que não seja dele. E nem mesmo buscar aprovação, porque quando eu decido entender mais o que é servir Jesus, primeira coisa, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer a história, o que está escrito, não o que os outros ficam falando aí. É você, nem o que eu falo para você. Você é convidado sempre a estudar a história de Jesus. Livros de Lucas, Mateus, Marcos, João. Aí você estuda a história de Jesus e aí você vai entender que nós já somos aprovados. Você vai entender o plano da cruz. Então anota aí. A primeira coisa. Deixa eu mudar essa música aqui. A primeira coisa que Jesus convida a gente é, olha só. É verdade, vocês são falhos. Só que agora eu vim apresentar Deus como Pai e eu vim fazer um ministério, um serviço de reconciliação. Ministério é serviço. Servir. Eu vim servir vocês. E o que eu vim servir vocês é o seguinte, é religar. Eu vim religar vocês conosco. Conosco? Lembra? Façamos o ser humano. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vim tornar você um ser vivente e não mais um ser sobrevivente. Aí, Pri, já mandou o check, te pegou. Não é sobre você me servir porque eu que te sirvo. Você não é ramo? Eu não sou ramo? Então quem me serve é a videira, não é eu que sirvo a videira. E aí tem gente que se corrói de que eu tenho que fazer várias coisas, bro. Eu não sou... Mano, eu escutei de um brother nosso, que virou nosso brother. Ô, Brunão, tu é um comedor de arroz e feijão, velho. Tu quer servir a Deus? É Ele que te serve. Hoje eu entendo isso. Talvez você está recebendo isso e não entenda, mas uma semente está sendo plantada no seu coração e vai brotar.
Aí você vai falar assim, imagina que eu colocar... O que é isso na prática? Nós estamos hoje há 336 dias, todo dia, só o dia que eu caí de bicicleta que a gente não fez, mas todos os dias a gente está aqui. Se eu procurasse estar aqui para agradar a Deus, a gente já tinha parado lá em maio, no início da pandemia do ano passado, gente. Você já parou para pensar nisso? Se eu tivesse aqui querendo agradar a Deus, querendo a aprovação de Deus, através deste trabalho, já era. Isso não é liberdade, isso causa um peso. Não é diferente de responsabilidade. Eu sei da responsabilidade de estar aqui, isso é outra coisa. Eu sei da responsabilidade que é de ser filho de Deus e de ser canal dele, é outra coisa. Mas vocês estão entendendo? O grande lance está na nossa identidade. Paulo diz aqui, não busque a aprovação das pessoas e nem busque a aprovação de Deus. Não é você que serve, é Ele que te serve. E se você estiver fazendo o contrário, por exemplo, um dia eu vi uma treta acontecendo de uma pessoa que estava lavando a roupa de um padre. E aí a outra queria lavar a roupa do padre. E aí rolou uma treta, irmão. Eu acho que o padre deve ter olhado para ela e falado assim, vocês estão maluquinha? Vocês estão doidinha? Vocês estão querendo me servir? Vocês estão querendo brigar sobre serviço? Vocês não estão sendo livres, vocês não foram libertados pelo Evangelho. Vocês vão ser libertados agora em nome de Jesus. Ei, Deus está falando no seu coração. Não é sobre nós servirmos a Deus. É ser servido por Ele. Agora é o seguinte. Entenda isso. Se você recortar só isso, aí você vai fazer o que você quiser. Aí, ó. Se você quiser recortar só isso daqui, você vai falar, ih, o cara tá loucão, tá falando que a gente não tem que servir a Deus, nós somos servos. Porque o próprio Paulo disse aqui, servo de Cristo. A solução é ser servo de Cristo. E a primeira coisa que eu preciso saber é que eu servir a Cristo é o seguinte, eu não sirvo mais pessoas, eu não vou servir mais ninguém. Não vou servir mais leis, não vou servir mais nada. Eu não sou mais escravo. Porque serviço aqui vem de escravidão. De você servir. O tempo todo você está sendo escravo, pedindo a aprovação dos outros. O tempo todo você depende de alguém dando um joinha pra você. O tempo todo você depende de alguém falando pra onde você tem que ir. O tempo todo você depende de alguém pra massagear o seu ego. O tempo todo você depende de alguém. Você está sendo servo, escravo. Antigamente, os servos... Existiam os senhores e o servo. Por exemplo, Josué estava quando ele chegou no Egito, José do Egito, quando ele chegou no Egito, ele serviu Potifar, que era um general lá. Então, Potifar era senhor na estrutura egípcia. E José era servo. Só que José sabia quem era o verdadeiro senhor dele. O Deus vivo de Israel. O glória. O nosso Deus. O Deus que não veio só para Israel, veio para a humanidade. Um Deus que não desune, Ele une, Ele não desintegra, Ele integra. Quem desintegra, quem desune somos nós. Muito por causa dessa necessidade nossa de querer aprovação. Já viu? Ai, tô com ciúminho. A Bruna era ciumenta que só desgramada. Mas calma, você vai entender ainda o servir aqui para a gente poder fechar. Então tá. A solução que Paulo está falando aqui é ser servo de Cristo. Então primeiro eu tenho que conhecer a Cristo. E quando você conhece a Cristo, você sabe que não é você que serve Ele. É Ele que te serve. É Ele que te serviu na cruz. E é Ele que continua, Bruno, te servindo, garotinho. Ô Bruno, garotinho, craque Neto, Cascão, Bruna Legnaioli. Eu continuo servindo você. Ou seja, você continua sendo o ramo, recebendo tudo de mim. Agora, quando você se sentir neste lugar que você está hoje, independente se você tem AP, se você não tem AP, como alguém que escreveu, se tem piscina no AP ou se não tem, se tem seguidor ou se não tem, se tá no Instagram ou se não tá, você entende? Independente de qualquer coisa, hoje tá saindo do seu coração, não é da sua boca de balela, é do seu coração. Tudo que eu tenho hoje é suficiente. Jesus, Tu és suficiente. Eu entendo, Jesus, foi você que me serviu. Bruno, mas Jesus serviu a gente pra gente servir agora as pessoas. Não, Ele serviu a gente pra gente amar as pessoas. Porque se tem uma coisa que Deus é amor. E se tem uma coisa que Jesus expressou pra nós, foi o amor mais aloprado do mundo. O amor mais louco do mundo. Um cara foi pra cruz por nós.
E se você só pega essa informação, como a Bruna só tinha essa informação, ela tinha raiva. Quem é ele? Eu não mandei ele ir. Amargurada, de alma, revoltada. E a gente passa por essas revoltas com Deus e Deus sabe. Por isso que ele está falando, eu sei. Deixa eu servir você. Quando você for servido por mim, você vai ver as minhas mãos te tocando. Você vai ver as minhas mãos aquietando a sua alma, transplantando o seu coração e renovando a sua mente dia após dia, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e vontade agradável de Deus. E o que Deus mais ama da gente? Nós vimos lá em Gênesis ontem. Entender de que servir a Cristo é entender que Ele me serviu, deixar Ele me encher, Ele encher o meu copo, ter um tempo para isso, Ele vai encher o meu copo. Você busca isso. Todo dia você está entrando aqui, você está buscando encher o seu copo. Ele vai buscar, você vai receber, como o próprio Jesus falou, ei, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui você não vai ter mais sede, eu vou suprir sua sede todo dia. Você não precisa mais da aprovação para matar sua sede. Você não depende mais de fazer sexo 10 vezes por dia para matar sua sede. Você não depende mais de beber para esquecer para matar sua sede. Você não depende mais de ter uma missão estruturada para matar sua sede. Não são essas coisas que vão matar sua sede. Sou eu, a videira, que vai matar sua sede. E quando a sua sede estiver saciada, ou seja, isso que eu tenho é suficiente, aí sim, a partir de agora, tudo o que você fizer vai ser transbordo. E o que Deus quer de nós, e nós temos que melhorar muito nisso, eu me coloco na linha de frente, é amar pessoas. E amar pessoas como Jesus amou, e não mais como eu me amo. Porque eu sou ramo, lembra? Eu fui servido. Eu sou servido por Ele, nada vem mais de mim. Ei, se eu fosse você, eu anotava, porque o que você está recebendo é mudança radical na sua vida. Talvez você entrou nesse devocional ainda tentando agradar a Deus. Ainda tentando agradar pessoas, achando que é servir a Jesus. É entender que Ele que te serviu. E entender que quando isso acontece, quando Ele troca, Ele faz isso para tirar a nossa identidade de natureza humana, para nós termos agora a natureza de Jesus, de Cristo. E isso faz com que a gente construa a nossa vida com Ele. Lembra? Adão, vai você dar os nomes aí aos animais. Eu criei, mas você dá os nomes. Ou seja, ei Adão, vamos jogar junto, Adão. Ah, mano, isso tem que mexer com o seu coração, velho. Eu entendo o negócio de servir a Cristo, mas reflita sobre isso. Servir a Jesus é construir a nossa vida junto com Ele. E amar as pessoas como Ele vos amou. Se você diz, ou se você quer, como diz minha esposa, quer, São Bernardo. Se você quer ser equipe de Jesus, não foram todos que queriam lá no passado, quando Jesus estava fisicamente aqui. Na verdade, foi quase ninguém. Foram só 125 pessoas. Mas tinha uma multidão que seguia Ele 3 anos. Pois é, apenas 125 pessoas. E talvez não é as 36 que quer. Talvez tem pessoas aqui que ainda quer apenas resolver o BO. Ele vai resolver porque Ele te ama. Mas não é sobre resolver o BO. É sobre você e Ele construir a vida junto. E você fazer parte do plano dele para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, não é mais sobre eu amar, é sobre eu amar as pessoas como eu me amo. Não tem esse mandamento? Tem esse mandamento. Esse mandamento vem antes de Jesus. E Jesus confirma ele. Perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o maior mandamento? Fala pra gente aí então, se você é o mestre, fala aí qual é o maior mandamento. Aí Jesus vai falar assim, então, ame o Senhor seu Deus, ame a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Ou seja, usa a sua mente para amar a Deus. Usa a sua mente, a fé inteligente. Oh, que muito louco isso. E Jesus acrescenta, ele mete um E, ele não mete o OU. Quem entende de lógica de programação meteu o E, então são 2 condições. São 2 mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo. Ame as pessoas como você ama, Bruno. Como você se ama. Ame as pessoas como você se ama. Aí isso é você ficar no raso da fé. Porque se você fizer isso, já é top, muito top. Claro que é.
Só que Deus tá chamando você nesse devocional. Tá me chamando, tá chamando a minha esposa que tá aqui ao meu lado pra vir mais pras profundezas. As profundezas então, ô Pedrinho, ô Pedro, ame as pessoas como eu te amei. Ame as pessoas, Bruno, como eu te amo. Então, para eu amar a pessoa como Cristo me amou, eu preciso entender o amor dele pela minha vida. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer, fé se aprende. Eu preciso receber esse amor, fé se aprende. Eu preciso me encher desse amor, fé se aprende. Depois, você vai conseguir amar as pessoas como eu te amei, Bruno. Ou seja, amar como Jesus. Ser servo de Cristo é amar como Jesus. Ser servo de Cristo é construir a minha vida junto com a videira, sabendo que tudo vem da videira, nada vem de mim. Ah, Bruno, mas você está servindo as pessoas, ajudando elas. É ele que está servindo, eu sou só um ramo, eu sou um canal. Eu não me preocupo em servir. Eu me preocupo em amar, como Jesus. Você está entendendo isso, gente? Você está entendendo isso? Mete um check aí, pelo amor de Deus. Palominha. Amar como Jesus. Sabe o que é isso? Jesus, ele não buscava a aprovação das pessoas, como Paulo falou. Paulo recebeu esse amor e Paulo estava amando as pessoas. Jesus não procurou, quando a gente estuda a história do homem Jesus, do homem, da pessoa, da carne, não procurou agradar ninguém, não procurou a aprovação de ninguém, ele só amou, serviu, amou. Quando nós decidimos, Jesus, eu vou acordar hoje e Jesus me ensina a amar a minha esposa como você ama. Como você me ama, como você ama a minha esposa. É isso aí, você conversando com ele. E lembra, participação. Conversa com Deus, pede pra ele, ô videira, Jesus! Me ensina a amar como você ama. Sabe o que vai acontecer? Você não vai esperar nada em troca. Você ama sem esperar nada em troca. É só um transbordo, porque você já tem o maior amor do mundo dentro de você. Por isso que essa é a geração que eu acredito demais que vai conhecer Jesus. O amor de Jesus, o serviço de Jesus para nós. Sem crença limitante. Na verdade, sem crença nenhuma, nem a positiva. Ele é uma presença. Sem regra, sem burocracia. Apenas pessoas lado a lado, nós aqui, querendo aprender sobre ele. E se encher do amor dele. Você tem que escrever isso. Eu não dependo da aprovação de ninguém. E se ficar com o papinho de que a gente gosta de receber um elogio, pronto, você já tá querendo. Você já tá querendo a aprovação. Aí é problema seu. Cada um tem que cuidar mesmo da sua vida. Então deixa eu te dizer, gente. O apóstolo Paulo foi transformado porque ele não dependeu da aprovação de nenhum discípulo. Paulo não foi buscar a aprovação de Pedro, de João, de Tiago, que andaram com Jesus. Paulo simplesmente, aqui em Gálatas, ele conta, ele foi impactado pelo evangelho, que é a mensagem vivida por Jesus. Ele recebeu o amor mais louco da história, na estrada de Damasco. E você pode estar recebendo agora essa história, em nome de Jesus, eu creio. A partir disso, ele viveu os 3 primeiros anos dele indo pregar essa fé, indo viver essa fé, indo falar do amor de Jesus que ele recebeu, indo falar do que transformou na vida dele, contar, compartilhar, sem esperar nada em troca. Simplesmente se reconhecendo, eu creio nisso. Paulo se reconhecia como ramo, colado na videira. Se eu estou colado na videira, isso é suficiente. E eu creio que toda a provisão vem dele. Em todas as áreas da minha vida. Profissional, familiar, saúde, finanças, tudo vem dele. Eu só converso com ele. Eu decido trazer Deus para participar da minha vida. E eu decido participar dos planos de Deus. Eu vou escrever no Instagram, depois compartilhe o seu aprendizado, porque outras pessoas serão impactadas com o seu aprendizado. Vou colocar um post aqui depois da live. Compartilha lá. Mas faz o que seu coração mandar. Amém, gente? Vamos orar? Vamos orar, gente? Tem uma música que chama Amar Como Você.
Pega aqui, ó. Amar como você. Gente, tem um podcast novo, Mudança de Rota. Se você não ouviu, ouve lá. E se você ouviu, compartilha para ajudar a gente a levar mais longe essa mensagem. Imagina se eu dependesse disso para ser feliz. Lascou, hein? Mas isso é transbordo. Na verdade, Deus já sabe até onde isso vai. Então, a gente só faz. Tá na mão dele agora. Mas se isso tocar no seu coração, compartilha. Tem uma música que chama Amar Como Você. É sobre essa música que nós vamos orar. Porque foi falado muitas coisas aqui. Mas o que vai abrir os seus olhos e abrir os seus ouvidos e arregaçar o seu coração de amor é o Espírito de Deus. Ele colocando a marca dele em você. Coloque suas marcas em nós, Jesus. Jesus, nós queremos ser como você, Jesus. Pra gente em 2021, tá mais fácil de eu ser imagem e semelhança de Deus. É só eu colar em você, Jesus. Fala isso você do outro lado. E você me ensinar como eu devo viver a minha vida. E eu te perguntando, conversando com você e nós construindo junto. Tá expresso hoje, gente. O modelo sugerido aqui é você viver como Cristo. Amar como Cristo. Para isso, ele precisa colocar as marcas dele em você. Entrar em você. Resgatar sua alma, porque ele ama isso, ele veio para isso. Resgatar a nossa alma. E falar, olha, vocês não estão sozinhos. O mesmo Espírito que habitava em mim, Jesus, habita em vocês agora. E eu acredito nessa geração, gente. Eu acredito nessa geração, Jesus. Eu acredito que tem muitas pessoas que o Senhor quer resgatar ainda. Tem pessoas que ainda não te conhecem. É por isso que não cola na videira, porque não conhece. Nós não estamos nunca aqui para julgar. As pessoas não conhecem. Ninguém nos ensinou Jesus. Então Jesus, nos leve aonde pessoas não conhecem você. Nos leve, Jesus, para pessoas que estão magoados com alguma dor emocional, com alguma perda na sua família. Jesus, nós queremos ir até ela, porque eu creio que você quer chegar até ela. Então, só que você não vai chegar sozinho, você usa pessoas para isso. Então nós estamos aqui, não é só o Bruno, pessoas que já estão aqui buscando alimento há muitos meses. Ei, Deus vai te usar demais, mano. Deus vai te usar demais, homem. Muito mais do que você imagina. Ele já tá me usando, vai usar mais. Eu posso falar que Bruno, Deus já tá me usando. Eu quero mais experiências de fé. Fala aí, eu quero mais experiências de fé, eu quero mais. Bruno, mas não é suficiente, já é suficiente, mas esse suficiente é tipo como um rio enchendo o copo mesmo. Uma jarra enchendo o copo, precisa transbordar. Mais experiências de fé. Eu quero ver mais a mão de Deus, eu quero ver mais o agir do Espírito de Deus na minha vida e na vida da minha família e na vida do próximo. Então lembra, gente, você não precisa da aprovação de ninguém. Jesus, a única coisa que eu te peço agora, tem pessoas que estão cansadas aí, cansadas, não sabe como isso vai ser feito. Jesus, mostra para ela que é você que faz, através do seu Espírito. O Espírito de Cristo trazendo você para perto, trazendo você para participar junto do plano para essa humanidade que muitos estão olhando falando já era. Mas Deus te chamou não para viver por vista, não para viver sobre o que você vê nos seus olhos. Deus te chamou e Deus me chamou nesse devocional. Não é aleatório, é para nós vivermos por visão. Amar as pessoas sem esperar absolutamente nada em troca. Amar porque eu já tenho um verdadeiro amor dentro de mim. Isso grita tanto dentro de mim que não dá mais para segurar. Eu não consigo mais voltar e me trancar numa sala de reunião e ficar fechado. Eu não consigo mais, gente, ficar numa sala com a minha esposa só trabalhando na minha empresa. Eu não consigo mais. Porque é mais forte do que eu estar aqui. E o dia que isso daqui for para massagear o meu ego, já era o cabeçudo. Ô Bruno, cabeça de comprimido, formiga de como minha esposa está me chamando, bicho de goiaba, já era.
E eu tô falando isso de mim, agora fala isso se você quiser sobre a sua vida. No seu trabalho, não procure a aprovação do seu chefe, faça o trampo com amor. Sirva as pessoas, que é você amar as pessoas. Trabalhando, você vai ver o que vai acontecer. É double promotion. Deixa Deus te surpreender no dia de hoje. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus. Tamo junto, colado na videira. Comenta lá o seu aprendizado no post, tá bom? A gente ficaria muito feliz disso, mas se você não comentar, a gente fica feliz do mesmo jeito. Porque a felicidade tá em Cristo Jesus, na videira. Tá bom? E é isso, esse devocional vai ficar gravado no YouTube, eu vou subir assim que desligar aqui. E tamo junto. Compartilha o podcast lá, gente. Se você não escutou, escuta lá. É um devocional mini. Mudança de rota. Tá no Spotify, tá no Deezer. Só nessas plataformas. A gente sobe no Anchor, esses nomes doidos aí. E fica disponível por enquanto no Spotify, que talvez você tenha aí. No Deezer, que talvez você tenha aí. Só não tem um lá que a Cis até me perguntou, não tem, que eu esqueci qual que é o nome, que ainda não tem, que o Anchor não disponibiliza. Amém? Margarete, Juju Correale, beijo pro Evaí, beijo pro meu irmão Renato Kimura. Hélio, que bom, Hélio, que você entrou aqui, tamo junto, colado na videira. Amar sem esperar nada, o verdadeiro amor está já em mim. Escreve lá no post, Gibonfá. Amém. E isso é algo que mesmo que você não sinta, viu, gente? Foi bom aqui a Gib falar. Ó, Bruno, mas eu ainda não sinto esse amor. Começa a declarar a palavra. Começa a falar que você já tem o maior amor do mundo. Começa a falar de que a videira é suficiente. Abre a sua boca e fala. E deixa Deus te surpreender. Isso é fé. Era importante eu ter falado isso daí. A Gi foi usada pelo Espírito Santo. Use a sua boca. Mesmo que você saia desse devocional não sentindo uma suficiência dentro de você, mesmo você não sentindo essa suficiência de estar colado na videira, começa a declarar: eu quero, eu sou filho amado. O que eu tenho hoje da videira é suficiente. Eu tenho o maior amor do mundo. Declara isso um dia, 2 dias, hoje, várias vezes hoje. Você vai ver Deus te surpreendendo. Você vai falar assim: cara, eu tô me sentindo top. Cara, tem algo diferente em mim. É Deus. Tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tamo junto, família JC.